da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro e Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro e Deus forte, e Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro e Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Obrigado, Senhor. Aplauda o nome do Senhor, em nome de Jesus. Como é bom te louvar, Jesus. Te amamos, Pai. Queria chamar aqui o pastor, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Tem gente que está no fogo, está assim, só o corpo está cansado, o resto está tudo forte. Amém? Tem uma turma aqui, pessoal, que foi na intimidade esse fim de semana. Quem que fez? Levanta a mão. Uhul! Essa turminha está pegando fogo sozinha. Tem hora que você diz assim, boa noite, está chorando, daqui a pouco está rindo. Tá um negócio... E não é transtorno bipolar, não, é graça. Amém, deixa eu orar com vocês pelos cadernos, amém. Eu estou nesse impacto também, glória a Deus. Amém. Levanta suas mãos para cá. Os que estiveram lá, os que não estiveram, estão cheios daquele que tudo pode, Jesus Cristo. O Espírito Santo amado. Creia, meu irmão, creia que tem vidas aqui que precisam mesmo da tua intercessão agora, porque a vontade do Pai é que eles todos sejam libertos. Então, aprove ao Pai te usar como instrumento de poder agora. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos cada um desses nomes diante de Ti. Senhor, são pessoas preciosas, Senhor, que estavam no Teu coração primeiro, Senhor, depois estiveram no nosso, Senhor. Esses nomes são importantes, Senhor. Tem uma importância muito grande, tem um valor tremendo. Jesus Cristo morreu por cada um deles, Senhor. E nós clamamos, Senhor, as promessas, Senhor, e de vida, Senhor, de livramento, de libertação, Senhor. Sejam rompidos os grilhões, Senhor. As mentiras que Satanás declarou sobre essas vidas caiam por terra, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, abre os ouvidos para a Tua voz, Senhor. Abre os olhos para Te verem, ó Senhor. Abre, Senhor, o coração, Senhor, duro, ó Deus. Ó Senhor, ministra o coração empedernido, ó Deus, que em nome de Jesus agora ele fique maleável, leve, arado, Senhor, para a mensagem da verdade, Senhor. São salvos em nome de Jesus Cristo, são libertos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito de enfermidade sobre essas vidas, Senhor, enfermidade no corpo, na alma, em nome de Jesus, Senhor. Declaramos saúde, saúde sobre cada um que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Haja saúde sobre o corpo, sobre a alma, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelas famílias que são representadas por esses nomes aqui, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada um ali, Senhor. Restaura os relacionamentos rompidos, ó Deus. Restaura, Senhor, as feridas de mágoa, Senhor, que foi o inimigo que semeou, Senhor. Em nome de Jesus, que haja perdão, que haja restauração nesses lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essas vidas, Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho, senta um pouquinho. A turma da intimidade lá ficou bastante sentada. Os intercessores ficaram muito em pé. Mas foi bom. Eu digo para vocês que é só cansaço físico. Mas é assim, se alguém me disser boa noite, eu estou chorando hoje. Glória a Deus. Quem nos visita hoje? Quem está aqui pela primeira vez hoje? Tem alguém? Todo mundo é já frequentador já? Amém. Amém. Tem rostinho aí que eu não conheci, mas a culpa é minha. Então, em nome de Jesus. Esse momento é um momento de adoração ainda. Quem vai ofertar e dizimar, separa os seus dízimos, tá bom? Teve uma ministração muito boa sobre dízimos lá, sobre as primícias. Vocês gostaram? Quem esteve lá gostou? Faz vontade para os outros. Vocês gostaram de tudo que estava lá? Amém. Então, fica com vontade, vocês que não foram ainda. Vai ser bom. O que tem? Sementes. É verdade. Mas não pode contar para eles, dá que o pastor faz igual. Queridos, a palavra diz em Malaquias, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa,
E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Queridos, na verdade tudo é do Senhor. Em Lucas 14, 13 diz assim que... 33, perdão. Diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Na verdade, nós tributamos a Deus ofertas e dízimos, dizendo o seguinte: Senhor, tudo aqui é teu. Tudo é teu. 100% do que eu sou, dos meus sonhos, daquilo que o Senhor me pôs nas mãos para administrar, tudo é teu. E, Senhor, depois que eu tributo, depois que eu oferto, aquilo que tem na minha mão, o que resta, 90%, 80%, tem irmãos que pela fé fazem muito mais até que isso, eles são mais, Senhor, do que 100 só na minha mão. O que ficou na minha mão para administrar vai prosperar muito mais do que se tivesse 100 só meu, porque o Senhor é a minha fonte, o Senhor é quem dá a provisão. Vocês entendem isso, igreja? Amém. Então levante seus dízimos ao Senhor. Dízimos, ofertas. Pai, obrigado, Senhor, porque tem semeado na nossa vida. O Senhor semeou primeiro em tudo. Tu é a honra, Tu é o teu louvor, Tu é a glória, Pai. Então recebe, Senhor, ofertas alçadas. Oferta, Senhor, o tributo a Ti, Senhor. A oferta de louvor dos Teus filhos nesse momento, Senhor. Porque digno, Senhor, é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, desde já, Senhor, nós queremos, Senhor, Te bendizer por todo o dinheiro que o dinheiro não compra, Senhor, que o Senhor tem nos dado lar, tem nos dado família, e tem nos mostrado uma família muito maior, e que tem muito em comum, Senhor, temos muito em comum um com o outro. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém, Senhor. Traz os seus dízimos aqui, traz. Levanta vocês todos, levantem a mão para cá, todos que dizimaram, os que não dizimaram, todos os que estão aqui. Senhor Jesus, obrigado. Nós, nesse momento, Senhor, pedimos as Tuas bênçãos, bênção de prosperidade, bênção de crer, Senhor, que vai atender mais do que a expectativa daqueles que administram, Senhor. Prospera, Senhor, prospera porque é santa essa oferta, em nome de Jesus. Senhor, tributamos com amor a Ti e declaramos, Senhor, nesse ato que o Senhor é o provedor primeiro, o Senhor é que supre, Senhor, tudo em nossas vidas. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E, Pai, sobre cada mão levantada, eu peço, Senhor, ministra nesse instante, Senhor, a Tua prosperidade, Senhor. Fala coisas que o argumento humano não consegue, Senhor, convencer. Ministra o coração dos Teus filhos, Senhor, o que o Senhor pode, o que o Senhor quer, o que o Senhor espera fazer com os Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E que o Senhor, ouro e prata te pertence, Senhor. O Senhor tem toda a terra sob as suas mãos. Senhor, é do Teu interesse, Senhor, usar os Teus filhos e levá-los, Senhor, ao estado, Senhor, de graça. Entrar em Canaã e viver, Senhor, na plenitude, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que eles creiam que podem mais, Senhor. Que o Senhor ainda tem muito o que fazer com seus filhos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Amém, igreja. Pastor querido. Obrigado, querido. Muito bom. Prazer orar contigo. Amém. Esse espadão. Pai querido, obrigado pelo meu amigo, Senhor. Obrigado pelo pastor Gilberto. Senhor, usa o Teu servo. Ele nasceu para isso. Ele não sabia quando era garoto, mas ele nasceu para isso. Senhor, para falar das coisas inefáveis, Senhor, para descansar, para se deleitar, para, ó Deus, para se deliciar, Senhor, em servir.
Senhor, usa como instrumento de bênção. Ministra ao nosso coração, fala, Senhor, ao nosso coração. Senhor, queremos comer da Tua mesa, Deus. Então fala conosco, Senhor, e desde já, Senhor, nós repreendemos toda ação do inimigo contra esse lugar. Declaramos esse lugar santo, Senhor, porque o Senhor está aqui. O Gilberto depende do Senhor, Pai, nós dependemos do Senhor, Pai. Então ministra aos Teus filhos, Senhor. Esperamos de Ti, usa o Teu filho. Repreendemos toda ação do inimigo, expulsamos, Senhor, todos os demônios que se irão desse lugar. Nesse lugar, só o trino Deus, Senhor, só a noiva linda, querida, como diz Gilberto, adornada, linda é a noiva, em nome de Jesus, Pai, amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, paz do Senhor, amados. O pastor Morrone não chegou, né? Ele estava temendo não chegar, mas ele estava viajando, né? Por causa disso, exato. Então ele pediu para avisar. Pronto. Não, tá bom. Já dá para eu andar aqui, pular. Né? Tá ficando bom o negócio. Oh, aleluia. Glória a Deus, amados. E ontem também estive na família Santos. Estão fazendo aniversário, né? E estive levando a palavra lá. Glória a Deus, a igreja está abençoada, a igreja, né? E lá também eles cumprem a palavra. Sede santos, porque eu sou santo, né? E Santos 2 vezes lá, que só tem santista lá em Santos, puxa vida. E eu queria partilhar com os irmãos, eu desde criança sempre fui marcado com a história do Josias, principalmente talvez pela infância, porque ele começou a reinar com 8 anos, né? Então, tinha uma identificação na história dele com a minha. Eu tinha uns 8 anos, mas eu só não tinha um reinado, né? Mas sempre foi interessante a história de Josias para poder saber o que Deus faz com isso. E alguns detalhes da história de Josias vale a pena a gente sempre lembrar e rever. E vamos ver o que Deus tem para nós também hoje. 2 Crônicas 34. Vou ler o verso 1 a 3, 8, depois 14 a 21. 2 Crônicas 34. Minoro, está gravando? Ah, tá. Então tá bom. Segunda Crônicas 34, 1 a 3, depois 8 e depois 14 a 21. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. E no 8 agora. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e Maazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei.
E sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Ilquias e Alcão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Até aqui. Irmãos, a história de Josias é uma história muito interessante, eu queria destacar desde o início aqui. Primeiro, Josias significa o Senhor sustenta. É o sustento dado por Deus, suprimento dado por Deus. O Senhor sustenta. A vinda de Josias foi profetizada 3 séculos antes. A Bíblia é um livro profético. Aqueles que dão atenção a esse aspecto vão se alegrar muito ao conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque, sendo um livro profético, ela fala da vida, dos acontecimentos da história, fala das profecias a respeito da vinda de Jesus, e fala da história da igreja, e fala da vinda do Senhor no final dos tempos. E 1 Reis, no capítulo 13, 1 Reis, capítulo 13, está escrita a profecia que prometia a vinda desse rapaz. 1 Reis, capítulo 13. O verso 1 diz assim: eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Então, aqui foi uma profecia que veio para o rei Jeroboão. Acontece que esses altares, esses lugares altos, eram os lugares de adoração aos outros deuses. Era o lugar de idolatria. E eles queimavam incenso para os outros deuses. E houve uma declaração: virá um chamado Josias. Deus dá o nome das pessoas, ok? Não é que nem o famoso, aquele profeta, entre aspas, lá que usava a Bíblia, que o pessoal fala 60% praticamente das profecias dele se cumpriram. O Nostradamus. O pessoal vive incensando o Nostradamus. Se o Nostradamus fosse do povo de Israel e ele profetizasse e 60% das profecias dele se cumprissem, ele seria retirado do meio do arraial e apedrejado. Porque Deus falou assim: se alguém se levantar em meu nome e disser vai acontecer assim, assim, e não acontecer desse jeito que falou, tira ele para fora e apedreja. Porque Deus, a palavra de Deus é 100%. Não é 60%, 70%, não. É 100%. Menos que isso, não é proveniente de Deus. Amém? O Josias foi profetizado quase 300 anos, 3 séculos antes. De repente nasceu lá o filho de um rei chamado Amon, e puseram o nome nele de Josias. E o Josias cresceu um pouquinho. Agora, deixa eu falar um pouco dos pais de Josias. Ele se tornou rei aos 8 anos, como lemos. Foi no ano 640 a 609 o reinado dele, antes de Cristo. Eu não vou ler aqui 2 Reis 22, 23, tem a história dele também. E 2 Crônicas 34, 35, a história dele. O avô de Josias, quem era o avô de Josias? Era um homem, um rei chamado Manassés. Esse homem foi perverso, rei Israel.
Esse homem reinou por 55 anos. Foi no meio do reinado de Manassés que vieram as maiores tribulações para os profetas de Deus. Provavelmente Isaías foi mártir no reinado de Manassés. Ele mandou fechar o templo de Deus, mandou colocar deuses estranhos dentro do templo de Deus. Manassés fez coisas horríveis, irmãos. Ele levantou altares pagãos dentro do templo. Está escrito em 1 Crônicas 33, no verso 6. O que mais? Ele sacrificou um dos seus filhos no fogo. O Manassés, avô do Josias, adorava as estrelas. Ele era feiticeiro, recusou a palavra dos profetas de Deus e os perseguiu. A tradição diz que Isaías morreu no reinado de Manassés. Não há um documento específico. A tradição, as histórias que contam fora da Bíblia. E depois de ser aprisionado pelos comandantes da Assíria, Manassés foi preso pelos assírios, puseram um gancho no nariz dele, prenderam com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Lá, vai entender Deus, né? Se fosse eu não faria isso, mas é que eu não sou Deus. Lá ele se arrependeu. Na prisão ele se arrependeu, lamentou e buscou ao Senhor. E o Senhor o ouviu. Eu não sei, eu não conseguiria talvez. Você, o quê? Você que jogou seus filhos, matou seus filhos? Você que pegou o templo, o lugar mais santo dos judeus, e colocou os deuses estranhos lá dentro para ser adorado? Mas Deus é o Deus misericordioso, justo e bom. Quem sou eu, né? E Deus o ouviu e o restaurou. Não vou ler esses textos. Crônicas 33 está escrito sobre isso. Bom, o Manassés teve um filho que se tornou rei. É o pai do Josias, chamado Amon. Esse Amon era como o pai, como Manassés. Esse Amon governou apenas 2 anos, porque ele foi assassinado. E está escrito ali os tipos de idolatria que Israel praticava pela influência dos povos cananeus, sidônios, sírios, assírios. O que eles faziam? Adoravam Astarote, adoravam Camós, Milcom. Então eles faziam o quê? Culto a Baal com altos postes ídolos. Altos são altares e postes ídolos. Adoração aos corpos celestes, astrologia pesada. Prostituição religiosa. Então faziam orgias e era conotação religiosa, porque era feito em nome de um deus tal ou de uma deusa tal. Sacrifício humano. O Moloque era famoso por aceitar sacrifícios de criancinhas. Israel caiu nessa. Tinha um vale lá chamado Vale do Tofete. Tofete dos tambores, porque o pessoal, quando começou a adorar a esse deus, o Moloque, eles tocavam os tambores, dizem alguns, para não ouvir o choro das crianças sendo lançadas na fornalha. Irmãos, Israel caiu feio, afastou-se de Deus. Porém, por alguma razão veio Josias, filho de Amon. O pai morreu, foi assassinado. Põe o filho no lugar, tem 8 anos, não tem problema. Começa aí, vai, põe ele lá. Entrou, bom. Só que ele tinha uma referência boa. Não dá para entender direito, né? Porque aqui diz assim, olha só no verso 1 a 3 de 34 que nós lemos. Começou a reinar, no verso 2, fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Como assim? Era da descendência de Davi, mas o pai dele era Amon, o avô dele era Manassés. Como que ele andou no caminho de Davi, seu pai? E mais, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Então ele tinha Davi, o rei Davi, como referência para ele ser rei.
Será que não tem a mãe de uma mãe aí por trás? A mão da mãe. Uma mãe que dizia para ele: escuta, seu pai não presta. As mamães não devem fazer isso hoje. Mas do jeito que era o Amon, não tinha escapatória. Era melhor deixar claro para o menino quem era quem. Olha, o seu avô também não foi lá aquelas coisas. Se você quiser ser um bom rei, leia a história de... Eu vou contar a história de um rei para você. Tinha um rei de Israel chamado Davi. Ele lutou contra o gigante e venceu. E o menininho ouvindo aquilo. Então, quando ele assumiu o reinado, ele falou: eu quero ser como Davi. Eu não quero ser como meu pai. Eu não quero ser como meu avô. Eu quero ser como Davi. Aqui demonstra que nós podemos mudar a paternidade. Esse é um grande sinal, uma grande referência de que nós podemos mudar as heranças. Se tivermos uma referência adequada. Não importa o que foi no passado, meu avô, minha avó, meus antepassados que marcaram negativamente a vida. Não importa se eu tenho em Cristo Jesus, agora eu tenho uma nova referência. Eu tenho como nascer de novo, eu tenho uma nova vida. Esse menino tinha uma referência nova. Certamente alguém lá marcou. Alguém lia os salmos para ele e dizia: sabe quem escreveu esses salmos? Foi o rei Davi. Alguém contava a história de Israel, a história dos reis, e falava para ele: foi o Davi. Então, os fundamentos, Davi se tornou uma referência para ele. Vamos aplicar para nós, irmãos. Nós temos hoje uma forte referência, que é Jesus Cristo. O Espírito Santo trabalha em nós para nos tornar semelhantes a Cristo. Então, essa é a nossa referência, essa é a nossa referência, essa é o nosso padrão. E ele pode nos capacitar a ter uma nova vida. Isso aconteceu com Josias. Então, ele começou a agir com base em Davi. E olha que coisas ele fez. Aqui, como nós lemos, no 8º ano, isto é, com 8 anos, no 8º ano de reinado, ele tinha 16 anos. Quando começou a buscar a Deus como Davi buscava. E nós lemos aqui. Como Davi, buscar a Deus como Davi buscava. Olha, como Davi buscava? Ele leu. Ele viu que Davi louvava ao Senhor com o quê? Com salmos. Davi fazia canções, cânticos ao Senhor, passava para os líderes do louvor para cantar. Então ele começou a fazer isso também. Ele viu que Davi orava ao Senhor, ele começou a buscar Davi em oração. Davi fez a adoração organizada. Havia turnos de adoradores no templo, no tabernáculo, e Davi colocou os turnos, e os adoradores adoravam 24 horas por dia. Não parava o louvor lá. No tempo do Davi, o Asaf, organizaram os louvores com cânticos, com instrumentos. Irmãos, ele era um jovem que tinha uma referência boa e começou a imitar e fazer as coisas. Sabe o que significa isso? Alguém que crê que pode haver algo novo naquilo que ele faz. Eu vou explicar por que é importante isso. No 12º ano dele, quando ele tinha 20 anos, ele começou a purificar Judá e Jerusalém da idolatria. Porque começa assim, começou a buscar a Deus. Quando começou a buscar a Deus dentro da sua possibilidade, porque veja só, naquele tempo o sacerdócio estava destruído. O templo estava detonado, fechado. Não havia organização sacerdotal e religiosa. Ele estava buscando a Deus dentro do padrão que tinha. No 12º ano, 20 anos, começou a purificar Judá e Jerusalém da idolatria. Ele foi lá, pegou os altares onde Jeroboão lá tinha. Cumpriu-se a escritura. Ele foi lá e começou a destruir esses lugares. Começou a profanar esses altares para não serem usados pelos sacerdotes daqueles deuses. Ele não tinha como curar, tirar por dentro. O Josias não tinha como tirar de dentro a sujeira do povo de Israel, a idolatria do povo de Israel. Mas ele começou pelo menos por fora. Vamos limpar isso aqui, tira esses altares. E mandou destruir todos os altares da região, que eram usados para a adoração de outros deuses. Então ele começou uma limpeza de fora para dentro.
Às vezes nós não conseguimos mudar certas coisas aqui no interior. A gente vê que está aqui, né? Mas o que eu posso alcançar, eu resolvo. Então a gente começa a mudar as coisas por fora. Porque de dentro para fora, Deus é quem faz, o seu Espírito é quem opera. E ele começou com o que podia fazer, com o que ele podia ver. Altares não é o do Deus verdadeiro. Destrói. Tira agora. Profanou tudo. No 18º ano, quando ele tinha 26 anos, ele tomou uma das maiores atitudes dele. Bom, então vamos reformar o templo. Porque o templo é o centro da adoração do povo de Israel. Então vamos reformar o templo, chamou o pessoal, começou a se organizar. Vamos organizar e vamos levantar o dinheiro. Precisa ter dinheiro para consertar a situação. Tem que ter condições de fazer as coisas. E começou a consertar tudo, começou a arrumar tudo. Até que ali o sacerdote lá encontrou o rolo da lei. Um livro. Eles não tinham esse livro disponível. Não estava disponível. O Manassés mandou destruir muitas coisas que pertenciam aos sacerdotes. Os sacerdotes no tempo do Manassés devem ter escondido nos buracos da parede do templo, em algum lugar lá escondido. Quando foram reformar, descobriram. Aí descobriram o livro da lei. Certamente deveria ser ou a Torá toda, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, ou era pelo menos o livro de Deuteronômio, porque o que ele fez depois estava escrito em Deuteronômio. Pode ser o livro todo da lei, porque eles tratavam o livro da lei como um só, os 5 livros como se fosse um só, o livro da lei. E encontraram o livro, o Safã aqui levou o livro para o rei e falou, olha, deu conta do que está acontecendo, o pessoal está reformando o templo, o dinheiro está indo lá para o pessoal que está fazendo a superintendência do assunto, administrando tudo e tal. Só que tem uma coisa, acharam esse livro aqui. Lê aí, quero ver. Aí começou a ler. E quando começou a ler, houve um impacto na vida do Josias. O Josias entendeu. Porque até aquele momento a referência dele era Davi. Davi era a referência de rei. Davi era aquele que buscava o Senhor e ele imitou e fez o que podia como referência de Davi. O que ele não sabia é o que inspirava Davi. O que ele não conhecia é o que é que estava por trás da vida de Davi. E ele foi entender qual era o pensamento de Deus quando ele começou a ler o livro para o rei. Então Josias começou a entender as razões das coisas. Por que Davi adorava a Deus? Por que o povo de Israel deveria adorar a Deus? Por que não deveria buscar outros deuses? Por quê? E o que dizia o livro? O que aconteceu com ele? No verso 19 diz, ele rasgou as suas vestes. Isso significa arrependimento, demonstração de desgraça. Encontrar-se em desgraça. Rasgou os seus vestidos. Chorou humilhado, chocado, ficou quebrantado ao perceber que a vida dele e a vida do povo não correspondiam à vontade de Deus revelada naquele livro. Olha que interessante. Mas ele tinha feito tanta coisa, ele começou a buscar a Deus com 16 anos, ele purificou os altares, arrancou todos os altares dos ídolos aos 20 anos, ordenou a reforma do templo aos 26, mas quando ele conheceu o conteúdo da palavra de fato, o que é que Deus queria da vida dele e do povo, ele rasgou os vestidos. Porque a vida dele e do povo haviam permanecido muito tempo longe da lei de Deus. Foi a conclusão que ele chegou. E ele ficou desesperado e orou, e ficou ali e pediu para os homens, olha, vão consultar ao Senhor por mim e pelo povo. Nós precisamos buscar a Deus, precisamos de orientação, precisamos da palavra de Deus. O que nós vamos fazer agora? Porque estamos conscientes, eu estou consciente, de que nós andamos longe do caminho do Senhor. Irmãos, isso é arrependimento. Consultai ao Senhor por mim e pelo restante do povo acerca deste livro. E ele falou, quero fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque o verdadeiro arrependimento busca obras. Corre atrás.
quer fazer algo pelo tempo perdido, quer fazer algo pelo erro cometido. Então, esses princípios são aplicados hoje. Jesus falou: aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Ouvir e praticar. Ele ouviu e falou: e agora? Consulte ao Senhor por mim, preciso da orientação de Deus. Não havia sacerdotes disponíveis, no sentido de não havia serviço ao Senhor corrente. Não havia quem pudesse ser consultado no mesmo esquema que Davi tinha. Davi tinha sacerdotes com ele, que usavam o urim e o tumim. Eram instrumentos ali de pedras específicas, onde Deus trazia a orientação através do sacerdote. Ele não tinha. Aí alguém falou: tem uma profetisa, chamada Hulda. Essa profetisa é uma mulher que tem sido usada por Deus para orientar o povo. Foram buscá-la, foram conversar com ela. E ela foi muito clara. Aliás, seria bom nós lermos esse texto. Acabei fechando aqui. 2 Crônicas, né? Mesmo texto, 34. Oh. Isso, 22. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte. E falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei aos homens que vos envio a mim. Deixa eu só, antes de ler aqui, explicar uma coisa. O que o Josias concluiu lendo, ao ouvir a leitura do livro? Ele falou: nós estamos debaixo de maldição. É a conclusão que ele tirou. Por quê? Porque o nosso povo está há muito tempo andando longe dos caminhos do Senhor. E agora? O que eu faço? O que nós podemos fazer? Porque aqui está dizendo que quando o povo andar fora dos caminhos do Senhor, virá maldição, virá peso, vai ser cobrado um preço caríssimo para o povo. O que nós podemos fazer agora para desviar desse mal? Foi essa questão do Josias. Aí no verso 23, ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Por isso que os comentaristas disseram Deuteronômio, porque Deuteronômio 28 estão escritas as bênçãos e as maldições. Se você seguir a minha lei, você vai ser abençoado assim, tudo que você fizer vai prosperar. Se você não obedecer a minha lei, tudo que você fizer vai ser problema. É o que está escrito lá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses para me provocarem a ira, com toda a obra das suas mãos, portanto o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim e rasgastes as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então veja, a palavra de Deus foi confortadora para ele. Olha, isso que você ouviu a respeito da minha palavra vai acontecer com o povo. Porém, você não vai ver isso. Você vai dormir em paz com seus pais. Já foi uma palavra consoladora para quem estava quebrantado ao ouvir a palavra de Deus, o impacto da palavra de Deus. Agora, deixa eu aplicar algumas coisas hoje para nós. Irmãos, eu quero lembrar aqui que o Josias tinha uma postura de um rei abençoado.
ele se dispôs a seguir o modelo de Davi, de um homem que Deus usou. Mas ele foi ser impactado, modificado, ele e o povo, porque ele falou, consulte a Deus por mim e pelo povo. Ele foi mudado quando conheceu a essência da palavra de Deus. A transformação foi pesada ao conhecer a palavra do Senhor. Portanto, pode ser que muitas vezes nós passemos tempo andando de acordo com pessoas. Isso no começo da vida cristã é normal, nós temos que ter pessoas como referenciais. Mas essas pessoas, se elas não nos abrirem o interior da palavra de Deus, estaremos pela metade na nossa caminhada. O Josias teve um impacto profundo para a transformação da sua vida completa quando conheceu a palavra de Deus, a sua essência. Quando aprofundou-se na raiz desconhecida para ele até aquele momento, do temor de Davi. Porque a experiência de Davi era de ser usado pelo Espírito para produzir salmos inspirados pelo Senhor. Era ser usado pelo Espírito de Deus e para respeitar a palavra do Senhor. Com todas as dificuldades que Davi passou, Davi se humilhou perante o Senhor e foi usado por Deus durante toda a sua vida. Mas ele não conhecia isso. Então eu não posso reproduzir a vida de alguém se eu não souber qual é a raiz que motiva aquela pessoa. Eu não posso andar pelas pernas de outros. E de fato Deus permitiu ao Josias conhecer, completar a obra dele. Mas você se lembra, vamos isso aqui, vou fazer um paralelo. Isso é muito importante porque quando alguém pega alguém de Deus e usa ele como modelo, a ponto de renunciar aos modelos do seu pai, do seu avô, e usa um homem de Deus como modelo, Davi, como um rei padrão, o que ele está fazendo? Ele está crendo que pode começar de novo, como eu já disse. Segundo, quando ele começa a purificar Judá e Jerusalém e considera a idolatria errado, porque só tem um Deus, ele está demonstrando que crê no fundamento da palavra do Senhor, ainda que não conheça a sua essência. Quando ele começa a reformar o templo para arrumar o lugar de adoração, ele está demonstrando que crê que a adoração ao Senhor é a coisa principal para o povo, senão ele faria outra obra. Então é alguém que está disposto a crer, mesmo sem conhecer os fundamentos. Vou dar um exemplo para você entender. Cornélio. Lembra-se do centurião romano? Atos capítulo 10, está escrito a história de Cornélio. Cornélio dizia o seguinte, está escrito lá o seguinte, que ele estava orando. Era um homem temente a Deus, romano, temente a Deus, buscava a Deus. Não conhecia os fundamentos, mas ele buscava a Deus. Não conhecia Jesus, mas ele buscava a Deus. Dava esmolas e fazia orações. O anjo do Senhor apareceu para Cornélio e falou assim, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram aos céus. Quer dizer, Deus está vendo o que você está fazendo. Deus conhece a tua sinceridade. Deus conhece a tua disposição na busca de Deus. Você crê. Você não sabia por quê, mas ele cria. Então ele falou assim, agora você vai fazer o seguinte, vai até a casa do fulano de tal, Simão, lá o curtidor, lá vai ter um homem chamado Simão Pedro, e manda ele vir aqui para te falar a respeito do reino. Não teve dúvida. Centurião chamou os servos e falou assim, vai lá na casa tal, na beira da praia. Sabe que o Pedro gostava de orar na beira da praia, irmãos. Ele estava hospedado na casa do Simão Curtidor, na frente, disse que era de frente para a praia. O Pedro estava orando, teve a visão do lençol e tudo mais, com animais imundos, e Deus falando para ele, não torne imundo aquilo que Deus purificou. 3 vezes viu essa visão, não entendia, até que chegaram. Aí falou assim, vai chegar alguns aí, você vai com eles. E quando chegou lá, o Espírito Santo avisou, falou assim, o que houve? Contou a história e falou, agora estou entendendo. Agora eu vou. E foi até a casa do centurião romano, e lá apresentou Jesus, e o centurião romano conheceu a essência da palavra. Entendeu?
Quem se dispõe a buscar a Deus, ainda que não conheça no início, Deus vai conduzi-lo. Por isso que Jesus falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque aquele que vai a Deus, na sua busca, vai encontrar o Senhor vai levá-lo a Ele. E o Cornélio reconheceu, ouviu a palavra, ouviu que era Jesus. Aliás, ele estava tão aberto a receber a palavra por Pedro. Quando Pedro chegou, ele ajoelhou na frente de Pedro, querendo adorar Pedro. Pedro falou, não me adora não, eu sou homem como você. E apresentou Jesus para ele. E o centurião romano, quando estavam lá, Pedro começou a contar, olha, acontece assim, Jesus fez isso, isso, aquilo, tal. Aí Jesus morreu, ressuscitou e tal, veio o Espírito Santo e encheu a todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo naquele lugar. E aí Pedro falou assim, vou impedir de eles serem batizados? De jeito nenhum, vamos batizar essa turma. Estão cheios do Espírito como nós. Aleluia. Então veja, Josias não conhecia os fundamentos da palavra, mas ele começou a buscar a Deus, ele começou a agir de forma correta. Se Davi fazia isso, eu também vou fazer. Mas a raiz de Davi ele começou a conhecer naquele momento, quando conheceu a palavra, e ele foi o primeiro a se colocar, ai de mim. E a palavra de Deus falou, olha, você vai em paz, porque você se dobrou perante o Senhor, você recebeu a minha palavra, você sentiu a dor por estar longe de mim, coisa que os outros não tiveram. O pai dele, nem o avô dele. E ainda quis reformar o templo para restaurar a adoração ao Senhor. Então Deus honra quem dá atenção para as coisas dele. Não pense que Deus não honra o teu sacrifício, o teu serviço, a tua disposição. As menores coisas que você fizer para o reino de Deus, Deus vai te recompensar, sabia? E Ele não faz isso para ganhar você, não, é para honrar você. Jesus falou que se você der um copo de água fria para um pequenino, você já está fazendo por ele. Não pense que se você já... Muitos se sacrificam pelo Evangelho, pelo reino de Deus. Depois passa um tempo, se sentem mal, acham que perderam, foram abusados. Nunca pense assim, o Senhor vai honrar você pelo que você fez. O tempo que você gastou, tudo que você definiu, que você deu, Deus vai honrar, Deus enxerga essas coisas. Deus não quer isso como obra para você comprar alguma coisa, não. Ele quer ver você fazer de coração. Tudo que o Josias tinha feito parecia nada diante do conhecimento do conteúdo da palavra. Mas Deus falou assim, ó, você fique em paz. Eu reconheço, você quebrou o coração perante mim, você chorou, se humilhou, você enxergou, você se condoeu. Isso é valioso, irmãos. Que Ele intercedeu. E as ações de Josias dali por diante foram poderosas. Ele chegou, pegou o quê? Ele, sabendo do que ia acontecer, recebeu a palavra da profetisa. Aliás, quem é essa profetisa para nós hoje, hein? Quem é que tem a palavra para trazer para o povo? É a igreja, irmãos. A igreja pode desvendar a palavra para aqueles que estão carentes da palavra do Senhor. A igreja é profetiza. Nosso trabalho no Senhor traz a palavra de Deus para o povo, traz a direção. E ainda alguns podem ser usados especificamente no dom da profecia. Porém, irmãos, digamos, Josias, ao final, partilhou a palavra com os líderes e com o povo. No verso 29 a 33, ele chamou os líderes. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. O rei foi lá e partilhou da palavra de Deus com os líderes e com todo o povo. Que coisa, hein? Jesus falou, ide e pregai. Ele foi. Ele leu, no verso 31
está escrito que ele renovou a aliança com Deus para cumprir de toda a alma e coração, olha só. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. O rei se dispôs a cumprir, fazer uma aliança com Deus. E no verso 32 e 33 diz que todos concordaram e aprovaram a aliança. Olha só. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus ao Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E todos quantos se acharam em Israel obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor Deus de seus pais. Ele levou o povo e o povo aprovou, concordou com aquilo. Então, irmãos, a transformação começou a acontecer. Conhecer a essência da palavra começa a acontecer. Não tem ninguém que conheça a palavra de Deus realmente no seu interior e no seu coração e que não deixe de começar a mudar. O Espírito Santo começa a mudar o coração, começa a mudar a vida. E Josias celebrou o que então depois? A Páscoa com o povo. No capítulo 35 está a descrição de que ele celebrou a Páscoa. E o que é a Páscoa, irmãos? Aliás, ele restaurou o culto e a adoração ao Senhor. Depois você lê com calma, você vai ver os detalhes de Josias restaurando o culto e restaurando a adoração ao Senhor para o povo. Ele celebrou a Páscoa, e a Páscoa tem duas mensagens. E é a mensagem praticamente que ele ouviu. A primeira mensagem é que há um juízo chegando. Foi isso que aconteceu lá, na primeira Páscoa. Deus falou para o povo de Israel, vocês vão ficar aqui, vai vir a última praga, a praga dos primogênitos. E para ficar livre dela, você vai ter que passar o sangue de um cordeiro que vocês vão matar e vão cozinhar e vão assar e vão comer nessa noite. Mas o sangue desse cordeiro sacrificado, vocês vão passar nas portas. E quando essa praga passar pelo povo, onde tiver o sangue, não vai entrar. Mas aonde não tiver o sangue do cordeiro, o primogênito daquela casa vai morrer. E assim aconteceu em todo o Egito. Um clamor se levantou na noite, porque os primogênitos morreram na casa dos egípcios, mas na casa dos hebreus não, porque havia sangue na porta, sangue do cordeiro nos umbrais. Prefigurando que na sua porta, se tiver o sangue de Jesus, a cobrança do inferno não terá acesso à sua vida, não terá acesso à sua casa. Então, irmãos, ele foi proclamar a Páscoa junto com o povo. Um juízo está chegando. Aliás, quando leram, ele ficou temeroso. Um juízo está chegando para o nosso povo. E a mensagem é, vai chegar, mas você não vai ver. Ora, e a segunda mensagem da Páscoa é, um livramento está disponível. Irmãos, não é a mensagem de hoje? Jesus está voltando. Vai voltar. Está chegando. A cada dia está mais próximo. Os sinais que ele deixou estão aí visíveis. Estude um pouco mais escatologia. Veja só as mensagens proféticas do final dos tempos. Mateus 24, 25. Eu estava vendo essa semana, aliás, toda vez que eu leio algo com relação a terremotos, eu vejo a mesma constatação. Desde que se começou a anotar os abalos sísmicos no planeta Terra, o gráfico sobe. A quantidade de terremotos está muito grande. E os especialistas estão dizendo que os terremotos não vêm tanto do fundo, vêm das camadas superiores da Terra. Mas são muitos, são vários. E junto com isso está crescendo também os vulcões em erupção no mundo. E Jesus falou, haverão terremotos em vários lugares. Os sinais estão aí, irmãos. E quando ele vier, ele vai trazer um juízo. E o juízo virá para os adoradores dos falsos deuses. O juízo virá sobre o mundo que o rejeita.
O juízo virá para aqueles que rejeitam a verdade de Deus e escolhem a injustiça, diz Romanos capítulo 1. Porque a ira de Deus se manifesta sobre todo aquele que detém a verdade, permanecendo na injustiça. Virá um juízo. Mas a mensagem do Senhor Jesus é: há uma saída disponível. Todo aquele que estiver coberto pelo sangue do Cordeiro será liberto. Então, irmãos, Josias teve essa atividade aqui. E se nós olharmos detalhadamente, eu vou deixar só uma menção para vocês. Aqui, na vida de Josias, está pincelada um desenho, um pré-desenho, um pré-esboço da obra da igreja. Como assim? O Josias investiu na comunhão. Capítulo 35, verso 1 diz: Então Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. Os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros, a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Todos estavam no seu devido lugar, fazendo o quê? Em comunhão, partilhando dessa comunhão da Páscoa do Senhor. Então ele investiu na comunhão. A comunhão é uma obra necessária da igreja. Quando Jesus mandou batizar para o corpo de Cristo, nós estamos colocando pessoas para a comunhão. O batismo significa trazer para participar do corpo de Cristo. Quando você batiza uma pessoa, você se batiza, você está entrando para dentro do corpo do Senhor Jesus. Por isso que nessa igreja a gente não batiza para ser membro da igreja. As pessoas são batizadas porque estão declarando sua aliança com Jesus. Então você é membro do corpo de Cristo na terra. Membro é outra coisa, é documento para cartório. Importante, a gente precisa se organizar. Mas batismo é para entrar no corpo de Cristo. E é uma aliança. Ora, no capítulo 35:15, os cantores, eu já li, eles se prepararam todos para isso. Então ele preparou a festa para o Senhor em comunhão. Isso é a ação da igreja. Rapidamente, ou melhor, comunhão, aqui, desculpe, irmãos, aqui é comunhão com Deus, porque a Páscoa tem a ver com declaração e louvor a Deus. Então os cantores louvaram ao Senhor, Josias celebrou a Páscoa, mataram o cordeiro, quer dizer, ele fez tudo para manter a comunhão e a adoração ao Senhor, porque a Páscoa é uma intimidade com Deus. Depois, ele fez a comunhão com os irmãos. 35, 11 a 13. Então imolaram a Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido em suas mãos. Os levitas esfolavam as reses, tiraram a pele e tudo mais. Puseram sua parte nos holocaustos para darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas. Churrasco, irmãos. Uma parte era oferecida queimada a Deus. O resto era para o povo comer e se alegrar. Segundo as divisões das casas paternas, cada família recebeu uma parte para comemorar diante do Senhor, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois, e assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeiras e frigideiras, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Nós somos chamados como igreja para ter comunhão com Deus e para manter a comunhão com os irmãos. O que mais que ele fez? 34, verso 30, ele começou a ensinar. Olha aqui. E subiu o rei à casa do Senhor, com todos os homens judaus, habitantes, sacerdotes levitas, todo o povo, desde o maior até o menor, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro, do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. 35:3. E disse os levitas que ensinavam a todo Israel que estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel, e não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Agora cumpram a sua parte. Vocês são responsáveis, levitas, vocês são responsáveis, levitas consagrados ao Senhor, sirvam a Deus, que significa manter o serviço ao Senhor, ensinar o povo. Mas ele não parou aí. A igreja tem que ensinar.
ele fez o quê? Missões. Como? Josias estabeleceu a proclamação. Ele comunicou a palavra de Deus, 34, verso 32 e 33, e fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que tal culto e com tal culto servissem ao Senhor seu Deus. Todos os teus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Instituiu, vai adorar ao Senhor agora. Isso é missão, irmão. É responsabilidade para quem está longe, para com quem está longe. E por último, Josias fez o povo trabalhar em ministérios. 35, 2 e 16. Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e animou ao ministério da casa do Senhor. 16. Assim se estabeleceu todo o serviço ao Senhor. Aquele que serve a Deus o faz em ministérios. Isso aqui é a responsabilidade da igreja. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós queremos a essência da palavra do Senhor. Queremos a essência da sua palavra. Para quê? Para sermos transformados. Queremos buscar a palavra do Senhor na sua essência. Talvez tenhamos começado com um modelo, um padrão. Mas a gente pode ir à fonte. E a fonte está na sua palavra. Está no poder do Espírito Santo disponível a nós. E eu queria que você perguntasse a você mesmo, será que eu já fui impactado pela palavra de Deus? Será que a revelação da palavra de Deus fez algum impacto na minha vida? Eu já cheguei a um tempo a rasgar os meus vestidos em figura, por enxergar que os meus caminhos estão tão longe daquilo que Deus determinou na sua palavra? Será que as minhas práticas indicam minha proximidade de Deus ou minha distância? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai amado, nós temos muitos chamados para a Tua palavra, Senhor. E Josias, quando teve o seu, foi forte para usar um modelo de alguém que buscava a Ti, que era Davi. Mas o que transformou a vida dele, a vida do povo, de fato, foi ser impactado com o conteúdo do Teu pensamento, da Tua vontade, do Teu querer, da Tua revelação naquela palavra, Senhor, específica para ele e para o povo. Israel realmente acabou, o povo de Judá foi para a Babilônia, cativo. O reino do norte foi levado pelos assírios, depois o reino de Judá pelos babilônios, ficaram cativos, ficaram longe de sua terra, porque se desviaram de Ti, Senhor. Senhor, hoje nós temos a mensagem da Páscoa. É a mensagem de um juízo que vem, mas é a mensagem de uma saída disponível. O Senhor tem saída para nós hoje. Nós não precisamos sofrer nenhum juízo, porque o Senhor já sofreu juízo na cruz, Senhor. E o sofreu em nosso lugar, para pagar a nossa conta. Então, Senhor, nós temos uma saída disponível. Não permita, Senhor, que percamos nosso tempo tentando arrumar outra saída. Revela-nos a essência da Tua palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor. Senhor, assim como Ele cria, como Ele demonstrava crer, o Senhor o levou ao Teu conhecimento. Senhor, muitos hoje têm dificuldade de crer. Senhor, o Senhor vê a incredulidade em nosso coração? O Senhor vê em nosso coração como o coração daqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, Senhor? Onde o Senhor disse para eles, como vocês são tardios, como vocês são demorados para
confiarem na palavra dos profetas? Por que vocês demoram em dar atenção à palavra dos profetas? Por quê? Senhor, vê em nós se há alguma resistência à tua palavra, Senhor. Porque nossa vida precisa mudar por inteiro. Não adianta mudar por fora, não adianta somente tirar os altares de fora, se o coração do povo estava na idolatria. Mas Josias não podia fazer isso, somente fazendo uma Páscoa contigo, um novo concerto, somente, Senhor, mudando as estruturas do coração. Isso é uma obra que o Senhor pode fazer. Então vem agora, Espírito Santo, em nossos corações. Veja, Senhor, se em nós existe algum caminho mau, livra-nos, Senhor. Queremos rasgar nossos vestidos espirituais, os nossos vestidos da alma, Senhor. Ajuda-nos a buscar a Tua face pelo que o Senhor é. Ajuda-nos, Senhor, a nos submetermos à Tua palavra, para que seja, como disse Josias, para mim e para o povo, para que seja para cada um de nós, para as nossas famílias, Senhor, para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos. Transforma o nosso coração, Senhor. O Senhor, o Josias, modificou a vida, foi transformado, impactado pela Tua palavra, pelo conhecimento, Senhor, da Tua vontade. Assim também, Senhor, nós precisamos conhecer a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ajuda-nos, Senhor, a nos submetermos a Ti. Colocamos nossas vidas nas Tuas mãos hoje, Pai. Livra, Senhor, de toda a armadilha do inferno. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém, amados. Glória a Jesus, que o Senhor continue a impactar a tua vida com a sua palavra. Pode assentar por um instante. Acharam? Não? Eles iam passar um vídeo aí para a semana que vem a gente mostra, né? Glória a Deus. Recebi um aviso aqui do Marco, que amanhã estudo normal.